estamos inaugurando, é a primeira vez que a gente oferece um processo de formação como esse. Então, vocês estão aí sendo os primeiros, né, os pioneiros de estar aqui com a gente. Então, muito obrigado pela presença. Nós, hoje, temos o prazer de estar aqui com o professor Humberto Dantas. Ele é o diretor-presidente da Escola do Parlamento. E hoje ele vai trabalhar com vocês, vai iniciar um curso que chama Educação e Política. Na verdade, nós temos a intenção com esse curso de qualificar o debate sobre política na escola. Por isso que nós convidamos vocês, né? Então, nós entendemos que hoje existe um descrédito, um afastamento do jovem para essa questão da política, né? E capacitar os professores, os agentes educacionais, as pessoas envolvidas com a educação para fazer o debate na escola e com esses jovens é muito importante, né? Porque através desse debate é que a gente pode mostrar a importância que a política tem na nossa sociedade, na vida cotidiana, tá? Então, espero que vocês aproveitem bem. O professor vai estar com a gente nessas 4 aulas. Ele tem muita coisa importante para dizer, então nós também estaremos aqui aproveitando com vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu passo a palavra para o professor. Obrigado. Obrigadão. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação grande ter vocês aqui para essa nossa atividade. Agradecer inicialmente a Silvia e ao Hélio, que têm tocado adiante aí boas parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, tem feito bons eventos em parceria, sobretudo com os professores, buscando aí um aprimoramento desse debate tão importante e, de uma certa maneira, valorizando essa interface entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quer dizer, aqui a gente tem uma escola, essa escola tem que ser apropriada pelas pessoas, as pessoas precisam se aproximar, conhecer o trabalho da escola e, obviamente, aderir àquilo que lhes interessar e sempre são atividades gratuitas, sempre são atividades que têm por objetivo fomentar o debate, fomentar o interesse das pessoas pela política, pela democracia, pela gestão pública, enfim, eu acho que a gente finda inaugurando aqui, ou inaugurando não, porque a escola já tem aí uns 6 anos, né, 6, 7 anos de existência, mas finda fortalecendo a ideia da existência de um espaço em que a gente possa efetivamente discutir e debater política. Acho que é interessante que isso aconteça dentro do Poder Legislativo, predominantemente porque aqui é uma arena mais associada à lógica da diversidade partidária e ideológica, né? E essa diversidade tem que ser sempre respeitada em ações de educação política, né? A gente precisa sempre respeitar a ideia de que as pessoas pensam diferente, têm ideias diferentes, desejam coisas diferentes, né? Se posicionam ideologicamente de formas distintas. E eu acho que o parlamento é um lugar muito simbólico para isso, porque aqui é o espaço da diversidade, da lógica da representação ou do pensamento político. Então, acho que a escola do parlamento pode cumprir bem esse objetivo, e esse é um dos nossos, então, maiores intuitos quando a gente abre iniciativas dessa natureza. Bom, eu vou me apresentar, vou falar um pouco mais a respeito desse trabalho que eu tenho feito em relação à educação política e a gente vai desenvolver aqui ao longo desses próximos dias, são 4 terças-feiras à tarde, algumas das atividades, enfim, vamos fazer algumas das reflexões necessárias aqui para que a gente atinja o nosso objetivo. Bom, como a Silvia disse, meu nome é Humberto Dantas, pode obviamente me chamar de Humberto, não precisa colocar professor, doutor, nada dessas coisas no meio, é Humberto, não tem o menor problema em relação a isso, e nem poderia ser diferente. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Ciência Política também pela Universidade de São Paulo, e atualmente eu faço o meu pós-doutorado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Eu sou presidente da Escola do Parlamento, acho que que dia que é segunda-feira? Dia 9, terça-feira da semana que vem. Faz 1 ano que eu sou presidente da Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo. É um movimento que eu acompanho já faz bastante tempo. Eu dou aula em escolas do Parlamento já há muitos anos, né, predominantemente entre 2002 e 2014 na Assembleia Legislativa do Estado, aqui desde 2011, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, muitas vezes, acho que desde 2010 também, ou alguma coisa, 2008, alguma coisa desse tipo. Enfim, faz muitos anos que eu atendo, já fui professor da pós-graduação da Câmara dos Deputados. Enfim, há muitos anos eu atendo a muitas escolas do Parlamento com reflexões sobre política, educação política e coisas dessa natureza, né? Então eu faço esse trabalho já há bastante tempo. Desde 2010,
2003, né, de maneira mais formal, de maneira mais clara, eu trabalho com educação política. Eu coloquei na minha vida a ideia de que eu podia ser e de que eu poderia me transformar ou de que eu seria um educador político. O que eu entendo por isso, a despeito de todas as outras coisas que eu faço, eu sou professor universitário desde 99, etc., mas eu entendo a ideia de que um grupo de cientistas políticos que fazia mestrado na USP, que fazia doutorado na USP, juntos, deveriam, de alguma maneira, tentar entregar um pouco à sociedade aquilo que nós tirávamos da universidade, predominantemente, nesse caso, da universidade pública. Por vezes, a universidade se encastela demais. E, por vezes, existem leituras muito claras de que a universidade pública, ou a universidade em linhas gerais, ou a carreira acadêmica em linhas gerais, forma acadêmicos, e os acadêmicos têm, por excelência, produzir cientificamente em altíssimo nível. Não estou discordando disso e nunca vou discordar, mas a pesquisa é apenas e tão somente apenas um dos pés do tripé básico do ensino superior. Portanto, eu também preciso ensinar. E alguns pesquisadores odeiam ir para a sala de aula, né? Tem verdadeiro pavor de aluno, não gosta de sala de aula, não gosta de grandes públicos, não gosta de nada disso. Então, é uma característica da pessoa, enfim, mas a gente conhece excelentes pesquisadores em renomadas universidades que têm uma dificuldade enorme de lecionar, né? Não gostam de lecionar. E o que eu percebi desde sempre é que isso é uma das coisas que mais me agrada dentro da universidade. Eu gosto, inclusive, de estar perto das turmas que entram. Eu gosto de estar no começo. Eu gosto de estar lá com a galera de 17, 18, 19 anos, no primeiro ou no segundo semestre, é onde eu gosto de estar, onde eu gosto de ser alocado para dar aula, onde eu tenho o verdadeiro prazer de conviver com as pessoas, com conteúdos, inclusive, básicos, que, por vezes, sequer fazem parte do ideário das pessoas em relação às profissões que elas escolhem. Então, eu trabalhei 8 anos no Centro Universitário São Camilo, dando aula predominantemente para os cursos da área da saúde, de sociologia, e ninguém sonha em fazer enfermagem, fisioterapia, nutrição, etc, 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 para chegar na hora da sociologia, né? O cara não fica falando, putz, vou prestar o vestibular aqui de enfermagem porque meu sonho é ter sociologia. Não, definitivamente não é isso que o cara quer. E eu gosto de trabalhar com esse público que, em tese, seria um público mais difícil do ponto de vista daquilo que você leva para a sala de aula, de como o cara recebe isso. Então, eu comecei a perceber que eu gostava muito de fazer isso. Outra coisa que eu curto muito fazer, que é o terceiro pé da lógica universitária, é a tal da extensão. E a extensão é justamente essa capacidade de a instituição de educação superior, predominantemente, chegar à sociedade com suas atividades. Então, atividades extensionistas passaram a ser as coisas que eu fazia que eu mais gostava de fazer. Então, eu gostava muito mais de ir à comunidade, aplicar algum tipo de curso, de palestra, de fala, de reflexão, etc, 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 do que ficar preso num gabinete escrevendo um artigo científico. Não há demérito nenhum numa ou noutra coisa, mas o grande problema é que no Brasil a gente dá um status muito grande para a produção científica e um espaço muito pequeno para as atividades de extensão. Quando você entra lá na plataforma Lattes, que você tem que preencher com todas as suas atividades acadêmicas, você encontra 1.200.000 lugares para você botar suas produções e mal encontra lugar para você botar suas atividades de extensão. E eu fico imaginando aonde a gente quer chegar com isso. Quer dizer, talvez numa universidade cada vez mais encastelada, ou que leve para os indivíduos, de maneira geral, apenas aquilo que ela produz do ponto de vista de produto, mas não do ponto de vista de ideia. Assim, como é que eu tiro uma ideia de uma universidade e levo essa ideia para a comunidade? Como é que eu faço essa interface, como é que eu faço essa ponte? E a gente começou a fazer isso com a política. A gente entendia que estudar política para nós é uma coisa fantástica, é uma coisa que a gente escolheu fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer. Como é que a gente levava essa pesquisa toda, todo esse conhecimento acumulado em matéria científica, de uma maneira muito mais tranquila e muito mais simples de ser entendida para a vida das pessoas, porque, afinal de contas, as pessoas, em linhas gerais, tomam as decisões que impactam a todos nós por meio de uma lógica democrática, seja ela representativa, participativa ou o que quer que seja, a gente vai falar disso aqui hoje. Então, esse foi o grande objetivo. O objetivo foi decodificar a política e levar isso para a vida das pessoas. Isso findou se dando de várias outras formas, não só em aulas, em cursos, em palestras, mas também em programas de rádio, em espaços na imprensa em geral, em blogs, em coluna em jornal, e uma série de coisas legais que foram aparecendo para esse grupo, que hoje é um grupo de dezenas de cientistas políticos que se conectam por essa causa em geral, e o do quanto que a gente podia influenciar os nossos, quer dizer, o quanto que eu também poderia chegar em sala de aula e influenciar os alunos a fazerem coisas semelhantes, a levarem parte do seu conhecimento
para pessoas que, de uma certa maneira, precisavam desses conhecimentos. Fossem os jovens, fossem as pessoas nas comunidades, fossem os mais diferentes perfis de indivíduos que, em linhas gerais, demandassem ou demandam conhecimentos básicos de várias outras coisas e, obviamente, por que não, de política, certo? Então, essa é a minha trajetória. De uns tempos para cá, se eu considerar de 2003 para cá, nesses últimos 15 anos, eu vou estar falando de alguma coisa como cursos desse tipo, por exemplo, atividades de educação desse tipo, a gente está falando em coisas de mais de 500 atividades realizadas e deve estar falando aí de um número aproximado aí, chutando, mas chutando bem irresponsavelmente. E eu não sei se estou chutando para cima ou chutando para baixo, mas a gente está falando aí de alguma coisa como 30 a 35 mil pessoas impactadas, que é pouco. 35 mil, a fração 35.148 milhões de avos, que é o número de eleitores que a gente tem no Brasil, essa divisão dá algo rigorosamente igual a zero. Né? Quer dizer, 30 e poucas mil pessoas num universo de 140 e poucos milhões, não dá nada. Porra, mas você está desprezando o fato de que 30 mil pessoas enchem um estádio. Sim, enchem um estádio e por isso eu não estou desprezando. Mas eu só estou dizendo que é zero. E que a demanda no país é essa, porque nós, infelizmente, não temos práticas consolidadas e consistentes de educação política ainda dentro das nossas escolas. Existe todo um histórico disso, existe toda uma história da educação política no Brasil, repleta de idas e vindas, que de uma maneira pouco compromissada com a real história, condiciona muito o pouco que se tentou enxergar de política, de maneira enviesada a bem da verdade. Nas escolas do Brasil se deu só no regime militar, não é verdade que isso tenha sido só no regime militar. Essa compreensão é anterior ao regime militar e ela é posterior ao regime militar, mas a gente sabe que existe um hiato histórico aqui de aproximadamente pelo menos 15 anos, de pelo menos 1993 a 2008, sem essa incorporação clara de conteúdos políticos dentro da escola. E eu estou chamando de conteúdos políticos dentro da escola explicações mais formais acerca do funcionamento do Estado, do funcionamento das eleições, do funcionamento das funções dos nossos representantes, etc, etc, etc. E nesse caso, estou desprezando, mas não podemos desprezar, obviamente, que boa parte das disciplinas escolares carregam consigo carga política das mais significativas. Né? O ensino do português carrega, o ensino da língua portuguesa carrega, da história carrega, da geografia carrega, de uma série de estudos sociais carrega, não sei nem se existe ainda esse nome, estudos sociais em algum momento da vida da gente lá, mas acho que existe lá no começo. Fundamental 1 é estudos sociais ainda. Ciências, estudos sociais, como é que era? Português e matemática, né? Educação física e educação artística, era isso basicamente, pelo menos na minha época era. Então a gente tem esse desafio de compreender que óbvio que existe um impacto de tantas disciplinas em termos políticos no cotidiano dos alunos, mas a questão é saber o que a gente poderia fazer em tese para aprimorar isso, para adensar isso e para a gente compromissar de maneira mais clara com isso. Então basicamente essa é a introdução dessa nossa atividade. Para que isso aconteça, obviamente a gente, por vezes, investe muito tempo nesse país discutindo, testando, tentando medir, tentando aferir, tentando melhorar, tentando aprimorar, escrevendo, fazendo, acontecendo coisas para os alunos em geral. Faz-se muito olhando para o aluno. Eu não estou dizendo que se faz certo, nem que se faz errado, mas estou dizendo que se faz muito pelos alunos. Fala-se muito. X% dos brasileiros não sabe ler quando chega a não sei que idade. X% não sabe fazer uma conta. X% não sabe isso. X% não sabe aquilo. E fica uma lógica de aferição que é muito importante, mas muito, por vezes, concentrada no aluno. A grande questão é, esse cara não aprende sozinho na vida. Né? Esse cara, do nada, ele não desenvolve uma habilidade extraordinária. E a gente precisa, obviamente, dialogar sempre com os educadores para a gente entender aonde, como educadores que somos, desejamos chegar em termos daquilo que nós pretendemos transmitir, transferir, construir, edificar, montar, educar. E aí vem os verbos mais diferentes. Existem verbos que entram e saem da moda no mundo da educação. Pode usar isso agora, agora não pode mais. Edifica, constrói, faz, acontece. Isso muda. Né? E eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, só estou observando que por vezes os verbos mudam, por vezes também a gente perde o trem da história e não sabe em que verbo que a gente está e qual que a gente pode usar. Talvez esse seja o meu momento agora, né? Não sei exatamente que verbo usar para dizer que a gente precisa educar junto à sociedade. Talvez seja educar, é um bom verbo, né? Mas a gente precisa pensar em questões juntas e esse pensamento se faz predominantemente a partir do educador.
O educador é a peça central disso. O educador é uma peça fundamental nessa história. O educador precisa ser ouvido, o educador precisa ouvir, a gente precisa debater, precisa construir conjuntamente. Portanto, o objetivo aqui é falar um pouco das experiências que a gente tem nas periferias quando a gente trabalha com os jovens. Existe nessas 500 turmas que eu falei aqui para vocês um projeto em especial que tem 10 anos, que eu desenvolvo nas periferias predominantemente com jovens de ensino médio, e eu sei que o público fortemente marcante e marcado no município é o fundamental, né? Claro, também o infantil, mas aí eu não, com todo respeito, eu não saberia nem como começar, né? Eu não me imagino como um educador infantil, apesar de, obviamente, saber que isso é absolutamente fundamental e essencial. Mas a gente precisa pensar no ensino fundamental, como que a gente começa a trabalhar e como que a gente começa a pensar atividades e ações e lógicas de politização com esse público, né? O que eu poderia levar a esses indivíduos. Nas periferias, já há 10 anos, a gente começou atendendo a 10 turmas por ano e hoje a gente já está em 30 e esse ano é capaz de a gente chegar a 65. A gente trabalha com jovens do ensino médio, 3 princípios elementares com eles que são para nós o que a gente chama aí de iniciação política. A gente trabalha com os jovens o conceito de democracia, a gente trabalha com os jovens o conceito de cidadania e políticas públicas ligadas ao conceito de cidadania, porque está atrelado ao conceito de direitos, e a gente trabalha com os jovens o conceito de estrutura do Estado brasileiro e funções dos nossos representantes. É basicamente isso que a gente faz, né? Durante 1h30 a gente fala sobre democracia, durante 1h30 a gente fala sobre cidadania e políticas públicas, e durante 1h30 a gente fala sobre estrutura do Estado brasileiro e função dos representantes. Cada encontro desse conceitual carrega consigo também mais 1h30 de alguma atividade que a gente realiza com os alunos. As atividades são muito básicas. Na verdade, o que a gente faz é juntar os jovens em grupos e pedirem que eles desenvolvam nesses grupos 3 questões, uma questão para cada aula. Na aula sobre democracia, a gente quer saber dos jovens qual a percepção que eles têm sobre o papel deles dentro de uma democracia, dentro de uma sociedade democrática. No segundo momento, em que a gente fala de cidadania e direitos e políticas públicas, enfim, a gente quer ouvir dos jovens que políticas públicas eles sentiram que nos últimos anos ou que no último ano melhoraram 2 e pioraram 2. O objetivo é mostrar para eles que eles são agentes do presente. A gente trabalha muito com essa desconstrução de que o jovem é o futuro. Olhar para um cara de 16, 17 anos e dizer que ele é o futuro é quase que abrir mão da minha estada no mundo ao qual ele pertence, e eu particularmente não gosto desse discurso. O mundo será de vocês. Será nada, já é. Está aqui, está feito, está montado, está presente, consegue avaliar tal. E o intuito é mostrar para eles que eles conseguem avaliar e que eles sabem avaliar, e eles avaliam muito bem o que existe para eles. Então são coisas muito interessantes. Eles podem não ter o rigor técnico de dizer quem é responsável pelo quê, o quanto se gasta, o quanto se faz, o quanto se acontece, mas é claro para o jovem, o transporte melhorou, a política de educação piorou, a saúde melhorou, o transporte piorou. É absolutamente mapeável na cabeça do jovem que vive as políticas públicas o que melhora e o que piora na sua vida. E saem coisas muito boas disso. E o terceiro momento, a gente pega essas políticas que melhoraram, pega as políticas que pioraram e vai fazer uma lógica de negociação entre eles em que os grupos elegem o problema da sala e esse problema da sala os jovens precisam debater sobre o que eles poderiam fazer para que houvesse algum tipo de mobilização em torno desse problema. Então, o maior problema da rua é que a rua não é iluminada. Tá bom, cara. Então, quem é o responsável por isso? É o poder público municipal, é o poder público estadual, é o poder público federal. Onde está esse problema? Onde eu vou reclamar? Com quem que eu converso? O que eu faço? Do que eu parto? E assim sucessivamente, tentando de uma certa maneira orientá-los a dizer problemas normalmente que atingem as pessoas em geral não são problemas individuais, são problemas coletivos, são problemas públicos, são problemas políticos, e problemas políticos nós resolvemos nos juntando em torno de uma pauta comum que nos represente de alguma maneira, e a despeito da existência de tantos outros problemas comuns, ou pessoais, ou particulares, ou que dividem a turma em blocos, ou que não dividem a turma em bloco, independentemente disso, esse é o problema que nós escolhemos e esse é o problema que, em tese, vocês deveriam enfrentar. Obrigado pela audiência, foi um prazer conhecê-los e vamos embora da escola, ano que vem a gente volta. Portanto, é o que a gente chama de curso de iniciação política.
Eu não vou lá para resolver o problema, eu não sou ouvidoria do poder público, eu não vou lá para fazer nada que não provocar os caras e ver o que acontece e o que eles fazem com isso. É legal porque algumas escolas dão alguns feedbacks muito legais para a gente. É interessante porque algumas organizações sociais com as quais a gente tem parceria dão feedbacks muito legais, e tem outras que simplesmente falam, acho que não rolou muito bem, não sei se dá para continuar para o ano que vem e tal, e a gente vai mudando de parceiro. Então acontece às vezes de não voltar e acontece muitas vezes de voltar. Portanto, é basicamente essa experiência que a gente tem em trabalhar com esses jovens. Vocês que são professores, a grande maioria de vocês, professores, nós, né? A maioria de professores aqui, sabemos rigorosamente o que a gente sente e como a gente é recebido nesses lugares. As coisas podem variar das maneiras, obviamente, mais expressivas, e aí eu gostaria de tratar algumas questões de variação que se dão desde a parte mais física e estrutural até a parte mesmo de recepção desse conteúdo. A parte física e estrutural causa uma certa aflição, porque o ensino médio, obrigado Silvia, está predominantemente nas mãos do poder público estadual, né? A cidade de São Paulo, se eu não estiver enganado, tem 8 escolas municipais de ensino médio. O governo do estado tem o ensino médio do estado, e de todos os estados, não é diferente na imensa maioria dos estados brasileiros, se não em todos. Então, quando se vai em escola de ensino médio e, consequentemente, escola estadual. E aí a gente começa com as primeiras aflições das mais expressivas, que vocês, obviamente, devem conviver com isso todos os dias. Então, faz alguns anos eu fui para uma escola no Jardim Guarani. Não sei se vocês conhecem o Jardim Guarani, fica ali perto da Imigrantes, ali, fundo do Jabaquara, enfim, ali para baixo da Zona Sul. E cheguei na escola, me apresentei, falei, eu sou da parceria aí e tal, vim dar o curso de política, parceria que a gente estabeleceu tal. Na época ainda trabalhava junto com a Secretaria da Justiça. Ah, tá bom, vou levar o senhor até lá. E uma coisa já começou me incomodando muito. O funcionário que levou a gente para dentro da escola e que caminhou com a gente pela escola, ele andava aqui no passador da calça com um barbante pendurado e na ponta do barbante tinha uma maçaneta. E esse cara ia abrindo as portas da escola. Toda vez que ele passava por uma porta, fechava. Eu passei por umas 3 ou 4 portas. Aquilo me desagradou bastante. Falei, cara, que é isso, cara? Tem o cara da maçaneta, né? Parece um presídio isso aqui, né? Quando a gente desceu a escada, ele falou, agora a gente vai para o auditório da escola. Então, embaixo da escada, tinha uma grade, parecia uma grade mesmo, jaula. Ele passou a maçaneta ali, entrou, e aí embaixo da escada tinha uma galera, deviam ter ali uns 100 jovens, falou assim, tá aí, pode trabalhar. Falei, querido, eu sou um visitante da sua escola, estou fazendo uma atividade que para vocês não tem absolutamente custo nenhum, a gente está aqui em nome de uma fundação. Esperava minimamente que você fosse ali à frente, apresentasse, agradecesse, falasse da parceria, o que a gente vai fazer, por quantos dias. Não temos costume de fazer nada, eles estão acostumados, pode ir lá, pode começar a falar, eles vão te ouvir. E aí a primeira aula era, vamos falar sobre democracia, presos numa jaula, sem a menor possibilidade de abrir a porta. E isso não combina em nada com aquilo que você está falando. Obviamente foi um dos piores cursos que a gente deu na vida e não foi uma experiência muito desagradável. Poucas semanas depois, a gente foi para a ETEC Jardim Paulistano 2, ou ETEC Jardim Paulistano, enfim, que fica em Parada de Taipas, né? Você pega lá o Rodoanel, termina ainda, né? Na Rodovia dos Bandeirantes, tem uma bifurcação, né? Por um lado você vai lá para Morato, para Franco da Rocha, etc. Para o outro lado você vai para Parada de Taipas, para Taipas. E a gente chegou lá nessa ETEC, novinha, zeradinha, coisa mais linda do mundo, 2 andares, tudo com rampa, auditório isolado, no meio de um gramado, projetor enorme, teatro, um auditório em rampa, assim, uma coisa genial, genial. É o mesmo dono, cara. É o mesmo governo, é o mesmo cidadão, é o mesmo imposto, é o mesmo dinheiro, é o mesmo secretário, é o mesmo corpo docente, é o mesmo tudo. O corpo docente talvez não seja, porque até que tem um jeito diferente de entrar, tal, enfim, mas era ensino médio regular. Como é que eu corro o risco de ser um cidadão que nasço perto da escola lá do Jardim Guarani, que eu nem sei se é assim ainda, faz muitos anos que a gente foi, faz 5, 6 anos que a gente foi, 7 anos talvez. Mas como é que eu corro o risco de ser um cidadão que moro
por falta de sorte, talvez, perto dessa escola? E como é que eu corro o risco de ser um cidadão mais sortudo, né? Mais afortunado do ponto de vista do destino dos meus filhos e moro perto dessa ETEC e tal? Então a gente precisa, antes de talvez fazer as coisas mais geniais do mundo, pensar que as coisas mais deprimentes vão continuar existindo. E esse é um desafio dos mais marcantes. Esse é um desafio que, de uma certa maneira, marcou muito, né, esse verdadeiro penhasco dentro da mesma cidade, dentro da mesma realidade, sob a responsabilidade de um mesmo agente. Isso nos desagradou de maneira significativa. Então esse é um primeiro exemplo da questão mais estrutural. Tivemos coisas fantásticas, do tipo uma escola ali pertinho do metrô Conceição, atrás ali daquele conjunto gigante do Itaú de prédios ali, que fica o centro de operação do Itaú, Unibanco e tal. Tem uma escola pública ali do lado, ali perto da Avenida Volkswagen, ali Rua Volkswagen, sei lá. Tem ali uma escola pública que é considerada uma escola muito boa. Os jovens completamente alucinados de vontade de fazer atividade, de querer discutir política, de querer debater política. Uma escola de um bairro bem pobre de Francisco Morato, que já é uma cidade de uma realidade bastante difícil, que a diretora falou, olha, não tem espaço para as 4 turmas de terceiro do médio noturno fazerem o curso, então a gente sorteou 2 e 2 ficaram de fora. E as 2 que ficaram de fora fizeram abaixo-assinado e pediram para o curso ser no pátio. E se o senhor não se incomodar, eu falei, pô, eu venho dar aula de política, esses moleques me dão uma aula de política dessa, só se eu fosse louco que eu ia me incomodar, né? Eu saio daqui sem voz, mas a gente cumpre a nossa atividade, vamos fazer para as 4 turmas, e seja lá o que for, a gente vai fazer. E coisas do tipo, professor, você, a turma tá lá, você entra lá na sala, eu inclusive mandei os professores para casa, né? Porque não precisavam eles estar aqui. Você fala, não, pera um pouquinho, cara, os professores foram embora para casa? Os professores não podiam estar aqui me ajudando, fazendo ali um meio de campo? De repente, naquela hora que bagunça, o professor levanta e fala, ô pessoal, vamos dar um tempo aí e tal. Não podia fazer desse jeito? Não, achei... você sabe, né? Muita coisa para fazer, tal, não sei o quê. Eu pedi para eles irem para casa. E coisas desse tipo. Em Itapevi, por exemplo, no ano passado, a gente chegou numa escola, o professor falou, vocês vinham, né? Não tem problema nenhum. Tá tendo uma atividade assim, assim, assado, eu mando o pessoal da atividade embora e volto semana que vem, vocês entram e fazem o que vocês precisam fazer. Então a gente vive essas coisas. Vive das mais diferentes realidades. Às vezes os jovens recebem bem, às vezes não recebem tão bem e tal. Mas a sensação, em linhas gerais, e eu vou chegar a trazer isso aqui para vocês nos próximos encontros, é que está mudando, ponto número 1, está mudando a percepção do jovem sobre política, e 2, já mudou há muito tempo, né, mas está mudando o gosto do jovem pela política, e número 2, a educação política é algo com a qual os jovens concordam demais e querem demais na vida deles. E a gente precisa atender essa demanda. Né? Não nos cabe negar qualquer coisa relacionada ao desejo destes jovens por conhecimento. Tranquilo, pessoal? Podemos... Fiquem à vontade, viu, gente? Eu quero que vocês fiquem completamente à vontade. Muito, muito. A internet tem um peso significativo nisso. Não tenha dúvidas que a internet tem um peso gigante nisso. Por sinal, já antecipando um dado das pesquisas que a gente realiza, que é um dado interessante, a gente pergunta desde 2011 como os jovens se informam sobre política. E a gente tem tido uma significativa redução do peso da televisão. A televisão vai caindo. Estava lá na casa dos 95 pontos em 2011, já está na casa dos 80 e poucos pontos agora em 2017. Então o jovem cada vez diz aderir menos à televisão como forma de procurar e encontrar informações políticas. Em contrapartida, as redes sociais e a internet, ditas dessa maneira, sobem de forma consistente da casa dos 40 pontos percentuais em 2011 para a casa dos 70 pontos percentuais agora em 2017. Dá mais ou menos isso. Eu vou ser mais preciso quando eu trouxer os números e os gráficos para mostrar para vocês e debater com vocês, mas é bem relevante um aumento significativo desse tipo de meio como a principal fonte ou como uma das principais fontes utilizadas pelos jovens para eles se informarem sobre política. Esse é um ponto muito relevante.
Um segundo ponto muito relevante, existe um aumento, depois uma redução, mas a redução não volta aos níveis anteriores do reconhecimento por parte desses jovens de ensino médio da escola como um lugar onde eles se informam sobre política. E a gente percebe o pico disso ali por 2015, que é mais ou menos quando ocorrem, 2015 para 2016, quando ocorrem as ocupações das escolas. É bem interessante observar como isso dá uma acelerada e os jovens passam a talvez debater mais política dentro da escola. São fenômenos os quais a gente não pode voltar as costas de maneira nenhuma. A gente tem que estar ligado nisso. Como educadores que somos, a gente precisa estar ligado nisso. Eu vou dar um exemplo. Dia 21 de junho de 2016, quando a gente sabe data assim, ou porque foi uma coisa maravilhosa, ou porque traumatizou, né? Nesse caso, traumatizou. Eu fui demitido da faculdade que eu dava aula àquela ocasião. Eu dava aula no INSPER. Depois acabei indo para a GV, enfim, mas... Dia 21 de junho de 2016, eu fui desligado do INSPER, fiquei meio chateado e tal, não sei o quê. No dia 24 de junho, tocou... 21 foi uma terça. Dia 23 de junho, eu estava indo para Aracaju para participar do encontro do CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação. A convite de um amigo, que era presidente do CONSED, que era, né, acho que vai sair agora no final do mês, então ainda é secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, e ele dizia, putz, Humberto, a gente precisa entender como esse jovem pensa política, porque a gente está sentindo que está acontecendo alguma coisa, e por vezes a gente precisa de alguém para dizer para a gente, e você não tem nenhuma sombra de dúvida que você vai apanhar feito louco nessa reunião, mas você precisa vir aqui dizer alguma coisa para a gente. Peguei as pesquisas que eu tinha com os jovens de São Paulo, desses lugares que eu dou aula, nas periferias da grande São Paulo, falei, contra fatos, né, contra dados é mais difícil de descer o sarrafo, eu vou mostrar os números, os caras interpretem da forma como eles quiserem. E fui discutir com eles os dados, os números dessa percepção do jovem sobre política. E aí, meu amigo, não adianta você dizer que o movimento é político, não adianta você dizer que o movimento é de esquerda, não adianta você dizer que o movimento é de jovens que estão sendo usados e etc. Você pode dizer o que você quiser, cara. Né? Você pode interpretar uma atitude dessa natureza dos jovens da forma como você bem entender. O fato é que, ela ocorreu. Fato. E não adianta reclamar dela dizendo que é política, porque é óbvio que uma atitude dessa é política. É óbvio que é. Governos são atitudes políticas, manifestações à frente da Câmara Municipal, como as ocorridas nas últimas semanas, são manifestações políticas em busca da garantia ou da defesa de direitos, e etc, etc, etc. Claro que é político. Que bom que é político. Estranho se não fosse. Estranho se nós fôssemos apolíticos, né? Ou se nós não tivéssemos essa capacidade extraordinária de agirmos em relação a algo que nos desagrada, por mais que você tenha todo o direito de dizer eu não concordo com essa forma de agir, mas concordo com aquela, eu não agiria desse jeito, mas agiria daquele, eu não faria nada por essa causa, mas daria minha vida por aquela outra, e etc, etc, coisas. Que bom que a sociedade tem essa diversidade. Né? Que bom que a gente pode viver nessa diversidade. Então, a primeira coisa foi essa, e a segunda coisa foi, e se existe alguma manifestação dessa natureza, é porque, me desculpem, gostem ou não da ideia, os senhores e as senhoras secretários e secretárias falharam em algum instante na possibilidade de comunicação com esses jovens. Em algum instante, alguma coisa foi deixada de lado. E a política é muito raro de existir vácuo. Não existe vácuo na política, cara. Alguém vai ocupar o espaço. O espaço que alguém não está prestando atenção e que ficou vazio, rapidamente alguém ocupa, e aí, obviamente, pode ser genial para você, mas pode ser catastrófico para você. Portanto, vocês vão ter que aprender a dialogar. E não adianta vir dizer que quem tem que aprender a dialogar é o jovem. O jovem está no espaço dele. O poder público vai ter que fazer todo esse esforço de cumprir essa distância, contornar, olhar no olho e dizer, vamos conversar, estou aqui e tal, não sei o quê. E esta política e esta forma destes jovens fazer política hoje é muito diferente da forma como nós fazíamos política. Como parte das nossas gerações fizeram, fazem e farão ou faziam política anteriormente. O modo mudou, a forma mudou, o caminho de fazer política mudou. E por vezes mudou na nossa vez, na vez em que a gente está no poder,
na vez em que a gente ascendeu, na vez em que a gente está num cargo de controle, num cargo de comando, num cargo de chefia, num cargo político, etc, 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 etc. E a gente falou, puxa vida, mas eu soube exatamente que caminho que eu trilharia para estar aqui e sei exatamente, em termos históricos, tudo o que fizeram e o que eu preciso continuar fazendo para que as coisas continuem do jeito que a gente imagina que elas vão continuar. Pois é, só que essa geração não é uma geração que aprende exclusivamente com os mais velhos. Eles querem aprender juntos, eles querem fazer juntos, eles querem pensar juntos, eles querem ser ouvidos, eles querem tudo. E para nós isso é muito difícil. Para o nosso modo de como, por vezes, nós fomos educados, fomos instruídos, etc., é muito difícil aceitar esse tipo de situação. Então, é uma nova forma de mexer com a coisa. Existe uma pesquisa chamada O Sonho Brasileiro, feito por uma empresa alguns anos atrás, chamada Box 1824, que, pelo que eu soube, a última vez que eu conversei com as pessoas que fizeram, eles perderam a pesquisa desapareceu do site, sei lá, uma coisa muito estranha, infelizmente. Mas essa pesquisa, da Box 1824, O Sonho Brasileiro, ela tem duas edições. Ela tem uma chamada O Sonho Brasileiro, que acho que é de 2012, 2013, e ela tem uma chamada O Sonho Brasileiro da Política, que eu acho que é 2014, que aí é como o jovem se relaciona com a política. Mas essa anterior, de como o jovem se relaciona com o mundo à sua volta, essa muda a cabeça de qualquer educador que for capaz de ler os resultados de maneira a aprender com aquilo que foi coletado. Porque tem várias formas de ler as coisas. Você pode ler o negócio dizendo isso aqui é uma porcaria, esses moleques só falam bobagem. E você pode ler do tipo, caramba, bicho, isso aqui é muito diferente do que eu aprendi, ou da minha época, ou do meu tempo, ou daquilo que eu vejo, e talvez eu tenha que me adaptar a algumas coisas. Foi nessa pesquisa, por exemplo, que eu, enquanto educador, comecei a perceber algumas coisas que eu não podia mais falhar de maneira alguma, por exemplo, dentro da sala de aula. Então, o nível de algumas piadas e de algumas brincadeiras, entre aspas, da minha época, não cabem mais de maneira nenhuma, de forma alguma, dentro da sala de aula hoje. Impossível fazer qualquer tipo de piada que discrimine. É impossível. E antigamente se fazia com uma naturalidade assombrosa. Eu lembro de um professor que jogava giz na gente, assim, e proferia palavrões em sala de aula em relação a gente. Eu não consigo imaginar isso acontecendo. E a gente achava o máximo. Ele era, de longe, o cara mais legal que tinha na sala, na escola, no ensino médio. Ele era um ídolo da gente, assim, porque jogava giz, xingava, ofendia, tal, mas a gente achava aquilo o máximo. Isso não consta mais. Isso não ganha a admiração do jovem, isso não ganha o respeito do jovem. O cara olha para isso, acha isso muito estranho, etc, etc, etc. Então esse lance de levantar a bola de alguém, de ficar expondo alguém, de ficar apontando o dedo para alguém em sala de aula, é meio caminho andado para a tragédia completa dentro da sala de aula, pelo menos com esses jovens com os quais eu tenho convivido ao longo dos últimos anos, e imagino que não seja muito diferente daquilo que a gente tenha vivido todos nós aqui. Então, o que chamava a atenção ali? Chamava a atenção uma percepção em termos de diversidade em vários universos completamente diferentes das diversidades e das aceitações vividas pela minha geração. Então, se eu fui educado na base do bullying, se eu fui educado na base dos comentários preconceituosos, discriminatórios que existiam entre nós, inclusive jovens, e eu não tenho nenhum orgulho disso, mas eu acho que a gente precisa, para começar a enfrentar o problema, a gente precisa dizer que ele existiu e que ele existe, a gente começou a perceber ali pela pesquisa que existem aceitações muito interessantes e muito mais razoáveis em relação a uma série de coisas. Por exemplo, em relação à religião. Religião, para muitos de nós, é algo que a gente, entre aspas, herda da família. E numa lógica de convivência, claro que por vezes a gente muda, a família inteira muda, ou você conhece uma outra pessoa e se casa, ou vai viver com ela e muda por conta dela. Enfim, claro que tudo isso pode acontecer, mas em linhas gerais você é meio que levado pelas famílias a crer em alguma coisa que a família crê, seja lá o que for. Para essa molecada de hoje, religião está relacionada a bem-estar, o que para nós não necessariamente é verdade. E religião associada a bem-estar dá a estes caras a possibilidade de mesclar diferentes sentimentos em diferentes religiões em busca do melhor sentimento possível.
Pô, tem esse jeito aqui de rezar dessa religião, tem esse culto bacana aqui dessa outra, tem essa divindade aqui que não sei o quê, tem essa mensagem escrita embaixo desse totem aqui da outra. Tal. Pô, eu vou misturar tudo isso aqui, porque misturando isso aqui tudo eu me sinto melhor. Isso é muito, muito diferente para a grande maioria das pessoas. Então, eu vou precisar ser mais tolerante em relação ao diferente e vou ter que perceber que não é só uma tolerância em relação à diferença de crença, mas é uma tolerância em relação a uma diferença de enfrentamento e encontro com a crença. Não é simplesmente dizer, eu tenho meu Deus, a senhora tem o seu Deus e acabou. Não. Eu tenho meu Deus e a senhora tem uma forma de relacionamento com deuses e com as religiões de uma maneira completamente distinta. Isso é desafiador. Ter outra religião já desafia muita gente. Relacionar-se com a lógica religiosa de formas distintas desafia infinitamente mais. Então, esse é um primeiro ponto interessante que a pesquisa me mostrou. Segundo ponto interessante, e esse é ainda mais desafiador para uma grande parcela da sociedade. Questões relacionadas à sexualidade. As siglas são enormes, a lógica de percepção de gênero, de sexualidade são extremamente complexas. Estas lógicas nos desafiam, sobretudo aqueles menos abertos à ideia de conviver com o diferente dele, e isso é muito delicado em termos de convivência. Isso é muito delicado. Então vou dar um exemplo concreto aqui. Estava dando aula outro dia num colégio da Brasilândia, sobre democracia, sala cheia, 2 turmas de terceiro do médio juntas numa mesma sala,